Meus irmãos, nós estamos hoje na terceira semana da nossa série Família e Avivamento. Pastor Marcelo abriu a série no primeiro domingo, Pastor Eduardo deu sequência semana passada, e hoje eu estou voltando. Também quero agradecer àqueles que oraram pela minha cirurgia. Fiz a cirurgia, correu tudo bem, estou me recuperando bem, e bom estar de volta, né? O primeiro culto que eu venho aqui no mês de maio, né? E é uma alegria estar com os irmãos aqui, hoje, ministrando, servindo, sendo abençoado, né, pela presença de Jesus e pela companhia de vocês. E hoje, eu fui encorajado pelo Espírito, né, movido pelo Espírito, a falar sobre escolhas, o poder de boas escolhas. Escolhas que fazem a diferença na nossa vida. Pensa rapidinho agora, pensa em algumas escolhas, Marcelo, que tu fez na tua vida, que mudaram o rumo da tua história. Pensa, Priscila, em algumas escolhas que tu fez, que te trouxeram até aqui, que te ajudaram a ser quem você é. Você, por exemplo, muitos que estão aqui, escolheram com quem formar uma família, e hoje estão vivendo o resultado dessas escolhas. Pessoas aqui escolheram a carreira que iam servir, que iam desempenhar profissionalmente. Alguns aqui escolheram a profissão na qual trabalham. Alguns aqui escolheram onde iam morar. Alguns moram em Porto Alegre atualmente porque escolheram vir para cá. Enfim, você fez muitas escolhas que te trouxeram até aqui. Algumas escolhas ruins também acompanham a nossa história. Eu também tenho escolhas ruins na minha vida, que me trouxeram dor, prejuízo, sofrimento. Mas eu louvo a Deus, porque eu consegui ao longo da vida fazer boas escolhas. Eu escolhi com quem eu ia casar e construir uma família, e graças a Deus, por essa escolha, né, eu e a Ana Paula estamos fazendo aí quase 24 anos de casamento, uma história que nos alegra, que nos dá satisfação, realização. Eu louvo a Deus que em 1998, dezembro de 98, eu tinha duas escolhas para fazer. Uma escolha era trabalhar em Brasília, no Congresso Nacional. A outra escolha era ser pastor dessa igreja. E eu louvo a Deus que eu escolhi certo. Eu escolhi uma boa escolha. Estou aqui, feliz, servindo a Jesus, cumprindo o meu chamado, a minha vocação, procurando fazer a diferença na minha comunidade. Talvez se eu estivesse em Brasília, eu estaria preso, né? Talvez eu estaria preso em algum mensalão da vida, sei lá, né? Mas eu escolhi um outro caminho. Eu escolhi um caminho estreito. Mas eu louvo a Deus que as nossas escolhas nos trazem até onde nós estamos. Agora, eu tenho para te dizer uma coisa, que as nossas escolhas não afetam apenas a nossa vida, afetam a vida de quem está perto da gente. E como é o mês da família, pastor Eduardo, nós temos que pensar nisso, que as tuas escolhas podem abençoar ou prejudicar a sua família. Eu conheço pessoas que escolheram pensando em si e causaram um grande mal para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus pais, enfim, porque pensaram em si e esqueceram que aquilo teria reflexo em outras pessoas da sua casa, da sua família. Então, as nossas escolhas refletem muito em nossa família. Eu, por exemplo, meus pais se divorciaram muito cedo. E aquilo afetou a minha vida. Afetou a minha infância. Eu não escolhi que eles se separassem, mas eles se separaram. E eu poderia aqui dar uma série de exemplos de escolhas que afetam outras pessoas. Agora, também é verdade, quando eu olho para a Bíblia, que eu vejo isso acontecendo em dois sentidos. Quando eu olho para o livro de Jonas, por exemplo, Paulinho, eu vejo ali que Jonas, fugindo de Deus,
quase levou uma tripulação inteira a naufragar. O pecado de Jonas quase causou a morte de muitas pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Mas a presença de Jonas no barco quase levou o barco ao naufrágio. O barco não naufragou porque Jonas se arrependeu e se lançou às águas. Pediu para ser lançado às águas. Já o Novo Testamento mostra a história de Paulo, viajando em Atos 27, ele está indo para Roma. E porque Paulo está naquele barco, ninguém daquela tripulação morre. Deus salva a tripulação para salvar a vida de Paulo. Então, a presença de Paulo naquele barco salvou vidas. Então, meus irmãos, veja a importância, do impacto das tuas escolhas. Como elas podem influenciar quem está perto e quem está com você em cada situação. E nós somos afetados pelas escolhas de algumas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. O sofrimento humano não é resultado apenas das minhas escolhas. Há motivos pelos quais eu sofro, que a culpa não foi minha. Alguém escolheu no meu lugar. Alguém escolheu fazer o mal contra mim. E eu fui vítima. Por exemplo, ninguém escolhe ser assaltado. Ninguém escolhe ser violentado. Ninguém escolhe ser abusado. Ninguém escolhe ser roubado, enganado. Mas, por vezes, isso acontece com algum de nós. É alguém usando a liberdade para o mal. E isso nos afeta. Aí o que nós fazemos? Bem, confiamos que Deus vai transformar o mal em bem. Que Deus vai usar aquilo de alguma forma. Que aquela dor vai virar um ministério. Que aquela dor vai trazer experiência, empatia. Que aquela dor vai nos ajudar a alcançar algumas experiências que nós não teríamos sem passar por aquela dor. Mas, às vezes, nós podemos ser vítima da maldade de terceiros. Por isso, eu vim aqui hoje chamar a sua atenção para que você tenha muito cuidado com as escolhas que você fará. Eu não posso mudar as tuas escolhas para trás. Ninguém pode mudar o que já fez. Mas você pode fazer novas escolhas a partir de agora. Você pode fazer escolhas melhores. O ladrão na cruz me lembra que uma escolha certa pode apagar ou corrigir várias escolhas erradas. Aquele homem que foi para a cruz fez várias escolhas erradas que o levaram para a cruz. Mas na cruz ele fez uma escolha certa que o levou para o céu. Por isso sempre há tempo de fazer escolhas melhores, de fazer novas escolhas. E eu quero então trazer para nós pensarmos num exemplo de Josué. Josué, em certo momento da sua vida, já no final da sua vida, depois de conquistar a terra prometida, você lembra que Deus usou Moisés para tirar Israel do Egito? Mas foi Josué, depois que Moisés morreu, que conquistou a terra prometida. Às vezes Deus usa alguém para nos tirar de um lugar e usa outro para conquistar alguma coisa, Josué foi o líder que conquistou a terra. E no final da sua vida, ele reúne o povo e olha o que ele diz ao povo. Essas são palavras já no final da vida de Josué, depois de conquistar os territórios. Olha o que ele diz, Josué 24, versículo 14 e versículo 15. Ele fala o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Foi aqui que nasceu a música Eu Escolho Deus. Foi aqui que nasceu essa música. Josué disse: olha, eu não posso escolher por vocês. Eu sou o líder desse povo, mas eu não escolho por vocês. Agora, eu escolho que eu e a minha família, nós temos lado. Nós temos lado. Não importa o lado que vocês vão, nós temos lado. Nós estamos do lado do Deus de Israel, do Deus que tirou os nossos pais do Egito, o Deus que nos fez conquistar essa terra. Nós serviremos ao Senhor. Meus irmãos, aqui está algo que precisa inspirar você hoje. Você precisa ter um lado. Quem está em cima do muro já escolheu o seu lado, né? Já escolheu o seu lado. Você não pode ficar em cima do muro, você não pode vacilar. Eu escolho servir a Deus, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus, eu escolho sim confiar na palavra de Deus, eu escolho honrar a Deus, andar com Jesus, eu escolho isso. Mas tem gente que não gosta, tem gente que fala mal, tem perseguição, tem piada, não tem problema. Eu tenho lado, eu escolhi Jesus, eu escolhi a vontade de Deus, eu escolhi o Evangelho, isso. E Josué aqui nos ensina o que deve orientar nossas escolhas. E parece, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos fazendo escolhas orientadas por fontes erradas. Tem pessoas que estão fazendo escolhas para a sua vida por causa da pressão de outros, para agradar algumas pessoas, ou então fazem escolhas motivadas por impulsos, por desejos, pela minha carne. Meus irmãos, se eu for seguir a minha carne, ai de mim, ai dos meus filhos, ai da minha esposa, ai da minha igreja, ai da minha mãe, ai dos meus amigos. Não são os impulsos, não são as pressões externas que podem orientar as minhas escolhas. Minhas escolhas não podem ser orientadas por princípios, por ideologias, por pensamentos que não têm nada a ver com o Evangelho. Não podem. Eu preciso ter as minhas escolhas orientadas por princípios. Josué deixa isso claro. Josué, ele destaca alguns princípios que orientaram a decisão dele de servir a Deus. Ele fala, bem, por temor a Deus. Temor a Deus é um princípio. Ele começa o texto: agora temam ao Senhor. O que é temer a Deus? Não é temer o de Deus. Temor é ter consciência de que Deus, quem Deus é. Ter consciência que Deus está vendo. Ter consciência da minha responsabilidade. Ter consciência, enfim, daquilo que Deus ensina. Daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. O temor a Deus é um princípio para mim fazer escolhas. Tem coisas, meus irmãos, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Se eu tenho consciência disso, bem, Deus está vendo, é suficiente para mim não fazer. É suficiente para mim não escolher isso. É suficiente para mim não enganar alguém. Ok, eu posso enganar alguém, mas eu não vou enganar Deus. Então é temor a Deus, consciência. Além disso, Josué diz que um outro princípio que orienta nas suas escolhas é servir a Deus. Ele diz, eu vou servir a Deus, eu vou andar com Deus, e vou fazer isso como? Com integridade e com fidelidade. Aqui integridade tem a ver com um coração reto, tem a ver com princípios morais, éticos. Fidelidade tem a ver com, bom, eu não vou servir outros deuses, eu não vou adorar outros deuses, não, eu vou ser fiel ao Deus a quem eu sirvo, Deus único. Eles viviam numa cultura politeísta, que haviam inúmeros deuses, vários deuses.
eu posso servir, né, ao Deus de Israel e mais aquele outro, afinal tem tantos deuses, né? Não, ser fiel é dizer, bom, eu sou fiel a Deus e a nenhum outro, nenhuma outra entidade, nenhum outro espírito, nenhuma outra divindade, nenhum outro mito. Eu vou confiar e crer e honrar apenas o Deus que criou os céus e a terra. E Josué tem um princípio de aliança com Deus. Ele diz, eu tenho uma aliança com Deus. O Deus que nos trouxe até aqui, eu estou comprometido com Ele, aliançado com Ele. Meus irmãos, eu preciso me lembrar disso. Eu tenho uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, aliança com Deus. Esses princípios orientaram Josué a fazer escolhas. Agora, eu quero te falar uma coisa importante, guarda o que eu vou te falar agora. Eu preciso ter uma vida dirigida por princípios. Agora, de onde surgem esses princípios? Do Evangelho. Eu preciso conhecer o Evangelho, para que o Evangelho gere princípios na minha vida. Sabe, meus irmãos, o que hoje nós temos tido falta em muitas pessoas, são de princípios bíblicos, claros, orientando as nossas escolhas. Princípios claros. Tem gente entre nós, ou perto de nós, que até professa a fé em Jesus, se declara cristão, mas os princípios que regulam as suas escolhas e a sua vida, não saíram do Evangelho, não saíram, saíram de outro lugar, saíram da televisão, sei lá, de algum influencer, de algum livro, de alguma ideologia, de alguma filosofia, enfim, mas não saíram do Evangelho. Vou dar alguns exemplos simples. Meus irmãos, um princípio que sai do Evangelho claramente é o princípio da defesa da vida, desde a concepção. Lamento dizer, mas não há justificativa bíblica para alguém ser a favor do aborto. Há justificativas sociais, ideológicas, sanitárias, ok, mas bíblicas do Evangelho não há. Mas a gente vai relativizando, a gente vai acabando aceitando princípios que não saíram do Evangelho. Meus irmãos, e aqui eu poderia elencar uma série de outras questões. Por exemplo, não há como você defender biblicamente um princípio, por exemplo, do adultério, da promiscuidade, do uso de coisas, de drogas. Não há como defender isso biblicamente. Mas tem pessoas que acabam trazendo isso para a sua vida como, ok, não, as pessoas aceitam, né? Não é mais careta, enfim. Eu me lembro, eu sou de uma geração que os meus colegas de segundo grau, que fumavam maconha, ou que fumavam um cigarro, faziam isso escondidos. Faziam isso, né, olha, muito escondido. Por quê? Porque aquilo não era aceito. Bem, hoje as pessoas fazem isso com a maior naturalidade. Adolescentes, fazendo isso como se fosse algo normal. Porque, bom, não há mais uma cobrança social, não há. Mas o problema é que nós não conseguimos sustentar isso como algo coerente com o Evangelho. Não conseguimos. Então, meus irmãos, o que move a nossa vida são escolhas. Mas escolhas precisam ter uma fonte confiável. E nós entendemos que o Evangelho é a fonte dos meus princípios. Eu sou um homem de princípios. Legal. Quais princípios? Quais princípios? Tirados da onde? Princípios que vieram de quem? Quem te ensinou esses princípios? O Evangelho. Por isso eu queria te fazer aqui um desafio agora. Pense se tudo que você acredita combina com o Evangelho. Pense nisso.
Pense. Pense se algumas das suas atitudes combinam com o Evangelho. Bem, se não combinarem, mude, largue de mão e escolha princípios que combinam com o Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? De coração. Que sejamos homens e mulheres de princípios, mas princípios extraídos do Evangelho. Princípios que sejam sustentáveis biblicamente, coerentes com o Evangelho. E aqui entra, meus irmãos, uma lição importante sobre escolhas. Faça escolhas de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Que a Bíblia, ela é o manual de Deus para uma vida de um discípulo de Jesus. E eu preciso, portanto, conhecer a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. Preciso. Faça escolhas de acordo com a vontade de Deus. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, tem aqui um texto que eu acho muito importante ser lembrado, que diz o seguinte: neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte. Olha só, Deus dizendo, eu lhe dou a chance de escolher a vida e a morte. Escolher entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam por muitos anos. Meus irmãos, Deus nos deu um atributo chamado livre-arbítrio, capacidade de fazer escolhas. Nós somos seres com capacidade de fazer escolhas. Agora, Deus nos diz, bem, eu não vou forçar ninguém a escolher, me servir, andar comigo, ser meu filho, mas eu vou dar o caminho. Quem quiser, vai ser amado, vai ser acolhido, vai ser abençoado. Josué, ele fala, escolham, se vos parece mal servir a Deus, paciência, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Aqui Moisés escreve, olha, eu lhe dou a chance de escolher a bênção, a vida ou a morte. Escolham. Por isso eu quero nessa noite encorajar você a escolher duas coisas que são difíceis, mas são necessárias. Primeiro, escolha obedecer. Meus irmãos, tem coisas na vida que eu faço por obediência. Eu não gosto de fazer, mas eu faço por obediência, por consciência, por temor. Por exemplo, eu não gosto de pagar o mal com o bem. Tu gosta, Marcelo? Eu gostaria de pagar o mal com o mal. Mas Jesus disse, aliás, Romanos, né, o apóstolo Paulo escreve que nós devemos pagar o mal com o bem. Difícil. Então, por obediência, eu não retribuo o mal com o mal, mesmo tendo muita vontade em alguns momentos. Por exemplo, para mim não é nada fácil agir com bondade em todo o tempo, agir com mansidão, agir com misericórdia. Acha que para mim isso é fácil? Não, mas eu tento fazer isso por obediência, por obediência. Então, meus irmãos, eu poderia aqui ficar elencando uma série de coisas, mas por obediência a gente diz, não, eu não vou por esse caminho, eu não vou agir dessa forma, eu não vou brincar com isso, eu não vou me envolver com aquilo, não. E o segundo desafio, que é diário, é o desafio de confiar em Deus. Andar por fé é isso, é confiar em Deus. Nem sempre as coisas são fáceis de compreender. Eu tenho muito mais perguntas que respostas. E olha que eu sou alguém com muitas respostas, mas eu tenho muito mais perguntas ainda. Mas, meus irmãos,
Deus nos chamou a andar por fé. O justo viverá pela fé, ou seja, ele vai confiar, mesmo quando não entende, mesmo quando não concorda, mesmo quando é difícil, mesmo quando o caminho é estreito, mas ele confia, bem, eu vou andar pelo caminho estreito, é mais difícil, mas eu vou andar por ele. Isso é confiança. Não importa o caminho que eu vou andar, importa quem vai andar comigo. Eu quero andar com Jesus, mesmo que seja estreito, amém, meus irmãos? Andar com Jesus. Então escolha confiar. Escolha confiar, mesmo quando você não entender. Eu sei, por exemplo, que os últimos meses foram meses muito difíceis para muitas pessoas. Nós estamos aí há mais de ano com a pandemia. Há mais de ano tem gente sofrendo. Há mais de ano nós estamos com restrições. Há mais de ano nós, enfim, temos sofrido com isso. E aí a gente pergunta, quando isso vai acabar? Não sei. Mas eu sei que eu preciso confiar em Deus e viver um dia de cada vez. Celebrar cada vitória, celebrar cada pequeno avanço, cada passo dado, celebrar e avançar, mesmo não entendendo o porquê isso, quando vai acabar, quem trouxe, qual é o propósito, enfim, qual é o propósito da pandemia, não sei, mas eu sei que eu tenho que confiar em Deus, e andar com Ele, e escolher honrar Ele, escolher confiar nele, escolher fazer aquilo que Ele pediu que eu fizesse, amém? E quando eu não entendo, meus irmãos, sabe o que eu faço? Eu clamo. Eu clamarei a Ti, Rodrigo. Canta para nós um pedacinho dessa canção tão bonita. Eu clamarei a Ti. Clame. Sei que sempre me ouvirás, responderás como o sol nasce sobre mim. Tua alegria é um raio, sim, brilhando a cada eu clamarei a Ti. Sei que sempre me ouvirás, responderás como o sol nasce sobre mim. Tua alegria é um raio, sim, brilhando a cada manhã. Guarde isso. Quando você não souber o que fazer, não souber como explicar, clame. Clame. Confie. Siga avançando. Siga andando. Siga confiando. Siga escolhendo. Eu sigo confiando naquele que me chamou. Eu sigo confiando que Ele é fiel para completar a boa obra. Eu sigo crendo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E isso, meus irmãos, é uma escolha diária que nós temos que fazer diante dos dias maus. Então que você escolha. Sabe, meus irmãos, deixa eu te falar aqui uma coisa. Olha para mim aqui agora. Às vezes, você já teve vontade de desistir de algumas coisas? Eu já tive. Eu já tive vontade de desistir do ministério, do casamento, dos estudos, de tudo. Quem nunca teve isso? Agora, sabe por que eu não desisti de nenhuma dessas coisas? Porque eu confio em Deus. Eu confio que Ele vai mudar, que Ele vai nos ensinar, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai mudar a realidade, que Ele vai trazer à existência o que não existe, que Ele vai me ensinar, que eu vou vencer aquilo. E eu continuo. Assim é a vida. Talvez a grande diferença entre você e alguém é que você não desistiu. Ninguém se lembra daqueles que desistiram, né? Ninguém se lembra. Então não desista. Escolha honrar a Deus. Escolha andar por fé. Escolha obedecer.
Escolha confiar, escolha clamar, escolha por princípios, não escolha por pressão, por impulso, pela tua carne, mas escolha por princípios. Princípios são mais importantes que emoções, são mais importantes que incentivos. Que tem uma vida orientada por princípios. Às vezes não vou te entender, às vezes alguns não vão compreender as tuas escolhas, não vão concordar com elas, não tem problema. Seja fiel aos princípios que você acredita, seja fiel a eles, e tenha certeza que eles são bíblicos, né? Não você vai ser um tolo, mas se são princípios bíblicos, seja fiel a eles, nas suas escolhas familiares, profissionais, na sua vida, escolha. E eu termino, meus irmãos, dizendo para você o seguinte, que Deus também fez algumas escolhas que envolvem você. Você acredita que Deus te escolheu para algumas coisas? Sim ou não? Amém? Você acredita? Você acredita que Deus te escolheu para algumas coisas? Sim. Não diga, obrigado Jesus por ter me escolhido. Obrigado Deus, eu sou um escolhido. Ok. Então, se você é um escolhido, olha para mim aqui agora. Deus te escolheu para algumas coisas. Honre a confiança e o chamado que Deus te fez. Amém? Se você é um escolhido, honre então aquilo que Ele te chamou para fazer. Seja fiel naquilo. Por exemplo, Deus te escolheu para ser pai de alguém ou mãe de alguém. Faça isso então bem feito. Deus te escolheu para ser cônjuge de alguém. Então ame, cuide daquela pessoa como ela merece, como Deus te confiou a ela. Deus te deu dons, habilidades, use elas de forma digna. Use elas para a glória de Deus. Deus te deu, enfim, talentos, virtudes, use isso para a glória dEle. O chamado de Deus, meus irmãos, ele começa aqui, mas ele não termina aqui dentro, ele te acompanha por onde você for. Deus quer te usar com teus talentos, com as tuas habilidades, onde você estiver, no teu trabalho, na tua moradia, enfim, por onde você passar. Deixa Deus usar. Deus viu em você um potencial, meus irmãos. Por isso que Ele te deu algumas habilidades, algumas virtudes, algumas capacidades, porque Ele viu que você é capaz de fazer coisas especiais com aquilo que Ele te deu. Eu creio que toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. Amém? É Deus que nos dá. E se Ele te deu, use para a glória dEle. Josué, nesse capítulo 24, ele fala o seguinte ao povo: olha, vocês não se deram conta que vocês estão comendo do que vocês não plantaram, estão vivendo em cidades que vocês não construíram. Deus deu a vocês, então façam bom uso disso. Assim também, meus irmãos, é com uma série de dons e habilidades que Deus te deu. Ele que te deu. Então use para a glória dEle. Use com fidelidade. Outra coisa, meus irmãos, por favor, ouça isso que eu vou te falar agora. Deus não te chamou apenas para cuidar da tua casa, porque isso até os incrédulos fazem. Ser um bom pai, um bom marido, bem, eu conheço muitas pessoas que não são cristãs, que também são bons maridos, boas esposas, bons pais. A nossa missão começa em casa, sim, mas não termina ali. Ela se estende além da minha casa. Além da minha casa. O meu chamado é para fazer a diferença onde eu vivo. E começando onde eu vivo, se espalhando até os confins da terra. Então não se resuma a concentrar todo o teu esforço apenas com a tua família. Isso seria um tremendo, uma visão curta, né? De cuidar apenas da tua casa. Não, começa na tua casa, mas não acaba ali. Se expande, e mais, e mais, e mais, e mais. Eu sei, meus irmãos, que ser pai, que ser marido é difícil. Eu sou marido e pai, e eu sei como é difícil.
Eu sei das pressões que nós enfrentamos. Eu também imagino, eu não sei, mas eu imagino, as pressões que muitas mulheres enfrentam em ser esposas e serem mães. Algumas, inclusive, têm que fazer um papel duplo, de pai e mãe. Temos aqui entre nós mulheres que cuidam sozinho da sua família, são, né, líderes da sua casa, cuidam dos seus filhos sozinhos. Então eu sei que é difícil. Eu sei do preço que se paga para ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa. Eu sei do preço. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa: a tua família vale o teu sacrifício, amém? Vale o teu sacrifício. O pastor Eduardo falou aqui semana passada: a tua família é um laboratório, é um lugar onde você aprende e pratica virtudes e hábitos que vão mudar a tua vida lá fora. Você aprende em casa para praticar isso em outros ambientes. Então acredite que a tua família vale o teu sacrifício. Vale o sacrifício. Que você não tenha medo de pagar o preço necessário para abençoar a tua casa, para honrar a tua casa. Eu quero, meus irmãos, e eu peço a Deus que me ajude a fazer isso. A um dia, meus filhos, talvez meus netos, quem sabe os bisnetos, meio difícil, mas vai que possam olhar para mim e dizer: ali está um homem que lutou o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ali está um homem que fez escolhas por princípios. Ali está um homem que não foi perfeito, mas que procurou servir a Deus, servir a sua família, servir a sua comunidade, com fidelidade e com integridade. Porque, meus irmãos, no final das contas, o que vai valer o legado, é o exemplo que nós vamos deixar para quem está perto de nós. Ninguém vai levar para o céu, para a eternidade, seus bens, seus diplomas, seus feitos, suas medalhas, mas nós vamos levar as nossas obras, que vão ser trocadas por uma coroa incorruptível, que Deus prometeu àqueles que são fiéis a Ele, aqueles que cumpriram o seu chamado, mesmo com dificuldade, mas que lutaram o bom combate. Lute pelo que vale a pena, meus irmãos. Escolha movido por princípios. Comece a pensar no teu futuro hoje, fazendo escolhas certas, escolhas sábias, escolhas coerentes com o Evangelho. E assim, você vai fazer a diferença para quem está perto e para quem está longe. Amém? Vamos ficar em pé? Eu convidar a banda. Amém? Obrigado, Jesus. Que assim seja em nome de Jesus. Se você foi abençoado com essa palavra, pode aplaudir Jesus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus. Eu quero fazer boas escolhas. Eu escolho Deus. Eu escolho ser fiel. Eu escolho ser guiado por princípios. Vamos cantar Vai Valer a Pena? Sabe, meus irmãos, eu estava essa semana, por alguma razão lá, Deus me proporcionou de escutar uma pregação que eu preguei aqui há uns 2 anos atrás, antes da pandemia. Eu entrei no meu canal e fui ouvir uma pregação. E naquela pregação, Deus me fez lembrar de uma coisa que eu disse naquele dia que foi importante eu me lembrar daquilo de novo. Naquela pregação, eu disse aqui, há 2 anos atrás, o seguinte: nós vencemos o medo quando Deus nos lembra das suas promessas. A gente só avança
A gente só vence os medos, os obstáculos, quando Deus nos lembra, nos sussurra uma palavra, uma promessa. E eu queria te dizer isso. E a minha oração é que hoje Deus te lembre algumas coisas. Que enquanto essa música vai tocar agora, o Espírito Santo te faça lembrar de algumas coisas. Palavras que venham do céu para o seu coração. Que o Espírito te faça lembrar de promessas, de experiências, de verdades, de princípios que vão te ajudar a avançar com os olhos nele. Amém?